Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, aqueles que ainda não estão servindo ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não se renderam diante do Senhor, mas que já estão indo em alguma igreja, já ouviram a palavra de Deus, têm dúvidas sobre o batismo, o que é o batismo, por que o batismo, em que condições a pessoa pode se batizar e o que te impede de ser batizado. Infelizmente, hoje a gente vive um tempo onde algumas igrejas, em algumas igrejas, aliás, foram introduzidas doutrinas de homens, que não tem nada, a gente não encontra na Bíblia alguns ensinamentos que são feitos lá para que a pessoa possa ser batizada. Não é nem ensinamentos, tem que ter um tempo determinado para se batizar, tem que ter um curso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. A Bíblia não diz que tem que fazer um curso para ser batizado. A Bíblia não diz que tem que conhecer bem a palavra. A Bíblia diz que tu tem que crer. A única condição que tu tem que ter é para crer. Quando eu me batizei, quando eu comecei a ir numa igreja evangélica para buscar a palavra de Deus, eu entendi quem era Cristo, eu entendi quem era Deus. E aquilo entrou no meu coração, eu comecei a crer, mas eu não conhecia a palavra de Deus por completo. Hoje ainda não conheço, porque se eu disser que eu conheço tudo, eu já sou mentiroso. Se eu disser que eu entendi tudo, eu sou mentiroso, porque tem coisas que a gente vai compreender, entender só lá no milênio com Jesus. Vai ter uma eternidade para continuar aprendendo com Ele. Então a nossa mente é muito limitada para compreender tudo aqui. A palavra de Deus diz que tem coisas que não é nem para a gente estar cogitando as coisas de Deus que a gente não entendeu. Então, Deus vai abrir o nosso entendimento conforme aquilo que é necessário para a nossa vida aqui, para a gente alcançar a salvação aqui pela palavra dele, e conforme o chamado de cada um. Tem uns que tem um chamado muito grande, onde a revelação da palavra vai vir no coração dele de uma forma tão grande quanto o chamado dele, porque ele precisa daquele conhecimento, daquela revelação para ensinar outros, como um mestre, como um apóstolo, como um pastor. E cada um dentro do seu chamado, o evangelista, o profeta. Então a revelação vem conforme o chamado de cada um também, porque ele precisa daquele conhecimento para levar aquele conhecimento para o povo de Deus também. E tem a ver também com o amadurecimento espiritual da pessoa, a entrega de cada um. Tem pessoas que estão por 20 anos dentro de uma igreja e compreenderam muito pouco da palavra de Deus, até do que é para ela compreender aqui. Mas por quê? Porque não tem entrega, não tem um comprometimento com Jesus, não tem um negue-se a si mesmo. E outros chegam agora no Evangelho, 1 ano, 2, 3, e a revelação começa a acontecer assim do dia para a noite, porque teve entrega, teve arrependimento, tem um chamado, tem uma vocação para ser útil no corpo de Cristo. E isso não é para uma denominação, não é para uma igreja, é para o reino de Deus. Deus nos chama e nos dá um chamado para ser útil para o corpo, para o reino dele. Não é apenas para a denominação, não é apenas para onde eu congrego. Onde tiver um irmão necessitando daquele chamado, onde está aquele chamado em mim, ou aquele dom que o Espírito Santo me deu, eu tenho que ser útil lá, independente se pertence à denominação onde eu congrego ou não. O reino é um só, não está dividido. O reino de Cristo nunca teve e nunca vai estar dividido. Aonde tem divisão não é o reino de Cristo. Então, mas eu quero me focar aqui no que a Bíblia fala sobre o batismo. Primeiro, quero ler Marcos 16, 15, que Jesus falou. E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a primeira condição que Jesus disse, para ser batizado, eu tenho que crer. Não é outro que vai crer por mim, não é o meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, não é minha esposa, não é meus filhos que vão dizer se eu estou crendo ou não, nem pastor. Ninguém tem essa autoridade para dizer se eu estou crendo ou não, porque só quem conhece o meu coração é Deus. Ninguém pode me examinar, a não ser eu mesmo. Só eu posso saber se eu estou crendo ou não, porque no meu coração eu vou saber quando eu creio ou não. Existe a fé natural e a fé sobrenatural. Então a fé também é um dom. O crer é quando a pessoa entendeu quem é Jesus, eu quero, eu creio, eu entendi, pronto. Não precisa saber a Bíblia de cor, como alguns parece que querem passar isso para as pessoas, colocam mais barreiras para a pessoa chegar até Cristo do que de realmente trabalhar para que ela venha chegar ao conhecimento
e se entregar a Jesus de fato. Colocam barreiras para as pessoas chegarem até Cristo. A gente não está aqui para impedir nem para colocar barreiras, a gente está aqui para guiar as pessoas até Cristo, não para colocar barreiras, não para colocar entraves no caminho delas, nem pedras. A gente está aqui para ajudar elas a caminhar. E então a primeira condição é você crer. E para você crer, você tem que ter entendimento. Então por isso que nas igrejas evangélicas, de forma geral, não se batiza uma criança. Se apresenta no templo como Jesus foi apresentado. Mas isso é um outro tema, depois que o foco que é o batismo. Então, para ser batizado, você tem que estar crendo, tem que entender o que está fazendo. Não tem uma idade. Meu filho se batizou com 10 anos. Eu fiquei um mês sentindo que estava na hora de perguntar para ele se ele queria ser batizado, e que eu sentia que ele estava querendo se batizar. Daí eu cheguei, conversei com meu filho Gabriel, tu está com desejo de se batizar? Ele olhou para mim, tô pai, eu quero me batizar. Fazia um mês que eu estava sentindo isso, mas eu fiquei em dúvida porque ele tinha 10 anos. Mas eu via ele lendo a Bíblia todo dia. Era difícil o dia que eu não ia no quarto dele antes de dormir, ele não estava lendo a Bíblia, prestando atenção nos cultos, fazendo perguntas para mim. Então, isso estava trabalhando no coração dele. Ele estava entendendo. Ele disse, tá, mas tu entendeu quem é Cristo? Entendi. Tu está crendo? Estou crendo. Eu creio. Pronto, era o que importava. E ele se batizou. Foi batizado. Falei com o pastor na época, onde a gente congregava. E ele foi batizado. Agora, vai batizar uma criança de 2, 3 anos? Não, ela não sabe o que está fazendo. Não tem entendimento para isso. Agora, a partir da hora que a criança entende, ela começou a ter aquele desejo, que já não é uma criança, a criança já tem um certo entendimento. E não é 12 anos. Então, eu não sei não posso dizer que uma criança com 8, 9 anos não vai querer se entregar. Nem que ela não está querendo. Eu não sei o que está no coração dele, ou dela. Mas isso depende do pai e da mãe ter que conversar com essa criança para ver. Então, não, e também não pode estar forçando, né? Porque eu sou crente, eu nunca forcei meus filhos nem minha esposa a se batizar, porque eu me batizei, porque eu me entreguei. Porque eu entendi que eles tinham que estar crendo, assim como também eu tive que crer para me entregar. Não pode ser forçado isso. E não tem um tempo para ser batizado, não tem um tempo de igreja para que isso aconteça, não tem que fazer um curso para que você se batize. Aquele que crê. Então não é aquele que fez o curso, não é aquele que o pastor diz, não é o pastor que vai dizer que tu tem que se batizar, não é o obreiro que vai dizer que tu tem que se batizar, não é pai, nem mãe, nem ninguém que vai dizer que tu tem que se batizar. É a partir da hora que tu crê. Eu estou crendo, agora eu quero me entregar, eu quero ter uma vida com Jesus, eu quero seguir o Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que deu a vida por mim, eu quero me entregar. Não é ninguém vai dizer, tu está pronto, agora tu pode se batizar, não. É a partir da hora que tu crê. Não é porque alguém está crendo ou porque alguém está dizendo que tem que fazer. A partir da hora que tu crê, tu toma uma decisão, aí sim vai ter o desejo de tu fazer. Tu vai perguntar para o pastor, vai perguntar para onde está congregando. Pastor, quando é que vai ter um batismo? Eu quero me batizar. Eu entendi, eu estou crendo, eu quero seguir Jesus. Pronto. Ninguém pode te impedir de fazer isso. Se naquele lugar te impedir, procure um pastor que seja um homem de Deus, porque o batismo não pertence a uma denominação. Não pertence a uma congregação, é a Jesus. Ele mandou fazer isso. Deus mandou, a palavra de Deus manda que seja feito isso para quem está querendo. Não estou falando de alguém que está no leito de morte lá, antes da morte, que só vai receber a palavra de Deus para morrer salvo. Nada mais, não vai ser preciso fazer um batismo ali, assim como aquele da cruz, na ânsia da morte, quando ele creu em Jesus, só ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse que então tu vai ter que descer da cruz agora para ser batizado, para te morrer salvo. Ali era a ânsia da morte. Então não dependia mais de um batismo. Mas para aquele que está aqui de pé, tem saúde, está caminhando sobre essa terra ainda, se batize. Se você está crendo, se batize. Porque aquele que crê, ele vai se batizar, vai ter o desejo. E aquele que não crê, ele nunca vai tomar decisão. Não. Não estou pronto, falta isso, falta aquilo, eu quero fazer as coisas do jeito certo. Então ele não está crendo, ele tem dúvida. Então por isso que ele não toma decisão. E se Jesus voltar nesse meio tempo, ele está condenado. Ele já está condenado porque ele não está crendo. Então ele vai ficar. Não estou dizendo para botar medo em ninguém, mas porque a dúvida não deixa a pessoa fazer ou se entregar. Então não é porque ela não está pronta, porque ela não crê. E quando a pessoa crê realmente, ela não tem mais dúvida de mais nada e nem depende disso, daquilo para se entregar. Nem ninguém consegue impedir que ela faça. A não ser uma pessoa que está dentro de uma casa, que é doente,
e daí a outra pessoa cuida dela, e daí essa pessoa até consegue impedir, porque ela tem o domínio sobre aquela pessoa, então ela pode até estar crendo no coração dele ou dela e já quer se entregar, mas como é doente, depende de alguém para cuidar, é alguém que está limitando assim, domina a situação ao redor daquela pessoa, ela não tem como sair, não tem como ir numa igreja, se entregar de fato. Aí sim, nesse caso, ela, como é que eu vou falar? É a única coisa que vai conseguir impedir ela, porque ela não tem domínio sobre a própria vida dela, mas ela tem, no coração dele já se entregou. Então eu creio que nessa situação Deus é justo. Ele conhece o coração de cada um. Mas quando a pessoa é livre, ela tem domínio de toda a situação ao redor dela, ninguém consegue impedir ela de fazer isso. Ninguém pode impedir isso, nem pastor, nem ninguém. Eu creio, eu quero, eu posso. A palavra de Deus te dá essa condição, tá bom? Agora vamos para outro texto, onde deixa bem claro, onde não tem nada, nada pode te impedir de ser batizado. Eu vou, depois se você quiser ler com o tempo, Atos dos Apóstolos 8, começa no 26, mas eu vou ler só um trecho aqui onde é bem mais claro aqui o que aconteceu naquela hora, e depois você pode ler o resto do texto. Começa no 8, 26, mas eu vou ler aqui no, deixa eu ver, vou começar no 35. Então Filipe abrindo a boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Se você ler o texto depois com o tempo aí na sua casa, você vai perceber que o eunuco estava lendo um texto de Isaías, Isaías 53. Aqui não fala que é Isaías 53, mas fala que é Isaías. Mas o texto que está falando ali está em Isaías 53. Se você ler lá em Isaías 53, vai estar falando ali sobre aquele mesmo. Eu vou ler, né? Deixa eu ver aqui. E o lugar da escritura, aqui no 32. E o lugar da escritura que ele ia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que eu tosquia, assim não abriu a sua boca. Está lá em Isaías 53, esse versículo aqui. E é o que o eunuco estava lendo, mas ele não entendia de quem estava falando a escritura. Então o Espírito Santo guiou Filipe até o eunuco e perguntou se ele entendia o que ele lia. E o eunuco não sabia, de quem está falando isso? Do profeta, dele, está falando dele mesmo? Ou de algum outro? Então Filipe, o que Filipe fez? Falou de Jesus? Não, isso está falando de Jesus, do Filho de Deus. E nisso o eunuco entendeu. Então daí o eunuco faz a pergunta, o eunuco faz a pergunta: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Ele creu. Daí o Filipe faz a pergunta, e disse Filipe: é lícito se crês de todo o teu coração. Quer dizer, se você está crendo de todo o teu coração que Jesus é o Filho de Deus, é lícito, nada pode impedir. E o eunuco respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, a partir da hora que você crê que Jesus é o Filho de Deus, você ouviu a palavra, que ele entrou no teu coração, está entendendo? É lícito, ninguém pode te impedir. É como se virasse uma lei para ti aquilo ali. Pronto, não tem lei mais que possa te impedir nem doutrina de igreja, nem curso disso, nem curso daquilo. Tem que ser feito para agora você ser batizado. Basta que você esteja crendo que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, não tem que ter um ritual, não tem que ter um tempo de igreja, não tem que ter um curso de batismo para isso, para aquilo, porque para dizer que você está pronto para ser batizado, não. O que determina se você está pronto para ser batizado, lá como diz Marcos 15, aquele que crê. E aqui, como diz aqui, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, isso age no teu coração e tem um desejo agora de seguir Jesus, pronto. Você está pronto para seguir Jesus, está pronto para ser batizado. E é por imersão, não é por aspersão, não é jogar água em cima da pessoa. É ir um lugar onde tem uma quantidade de água, que a pessoa possa ser imersa, ser coberta por água. Porque ali também tem um simbolismo de morte. E aquele que é morto é enterrado. Então, a partir da hora que a pessoa é enterrada, que ela é coberta. Então, ali é como se fosse a morte. Tem um simbolismo espiritual que a pessoa morrendo e depois renascendo, saindo da morte para a vida, no arrependimento, na hora do batismo.
Porque aquele que crer vai ter um outro negócio, um outro sentimento que vai vir no coração da pessoa, que isso já é uma ação do Espírito Santo, levando ela a se arrepender de quem ela é. Bom, então, isso aconteceu comigo. Quando eu entendi, pai, eu creio, Jesus é real, Deus é real, eu vou me batizar. Uma coisa que veio no meu coração, arrependimento. Então, a palavra de Deus é real, por mais que eu não conheça ela. Então, a partir de hoje, eu me arrependo de quem eu era, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, do que eu pensei, de todas as coisas más que eu fiz, do que eu lembro, do que eu não lembro. Isso foi uma oração minha no meu dia do meu batismo. Então, e o ser batizado com o Espírito Santo, que é um outro tema, com a outra hora, ou talvez eu grave um vídeo sobre isso. O batismo do Espírito Santo pode acontecer tanto antes do batismo como durante ou depois. O meu foi depois. Mas se você ler Atos 10, o Cornélio foi batizado com o Espírito Santo antes de ele descer as águas. Então ele foi batizado ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi cheio com o Espírito Santo antes de ele ser batizado nas águas. A Bíblia tem resposta para todas as suas dúvidas. Se você tiver dúvidas sobre algum aspecto, sobre algum tema na Bíblia, ou de coisas que ensinam na sua denominação, se você tem dúvida, ou de alguma coisa que você ouviu, algum pastor pregando, e você tem dúvida, deixa um comentário abaixo desse vídeo, que eu vou fazer um vídeo sobre o assunto que você tem dúvida, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe, e que esse texto, que é a Bíblia pura, não tem nada acrescentado, nem tirado, é só a palavra de Deus, possa iluminar teu coração, possa abrir o teu entendimento, e possa te levar a seguir Jesus assim como eu e tantos outros que Jesus está levantando. E não dá mais tempo de brincar de ser crente, não tem mais tempo de estar ficando em dúvida, porque Jesus está voltando. Então se apega à palavra de Deus, se apega a Jesus, e começa a buscar Jesus de todo o teu coração. Que Deus te abençoe, amém?